Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 27 de outubro de 2025, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora mais uma vez aí na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, Senhor, e me ajuda a estar te buscando e estar te servindo. Guarda a minha família, cobre com teu sangue, repreende toda seta, toda retaliação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Nessa hora também, Senhor, eu te peço, visita aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 2 Reis 8, né? A sunamita recebe de volta a sua propriedade, amém? Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos, né? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para a honra e glória do teu nome, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado. Senhor Deus, cada dia mais, Senhor Deus, que eu possa pregar somente a tua palavra, porque não é sobre mim, é sobre ti, Jesus. Decanta lá e só é sobre a tua palavra que cura, que liberta, que salva. Decanta lá e açaí, que faz coisas maravilhosas, Senhor. É tudo sobre ti, é para ti, para a honra e glória do seu nome. Amém, Jesus, amém. Obrigada, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre. Amém? Então, assim, ó, vamos lá. A sunamita recebe de volta a sua propriedade, 2 Reis 8. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, saia do país com a sua família e vá morar aonde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus e partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir a sua casa e a sua propriedade. Aí diz assim, igreja, o rei estava conversando, eita, decanta lá e a sua, decanta lá e a resta. Meu Deus, é porque eu vou fazendo e vou marcando, tá? Diz assim, olha que coisa linda. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse, conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou, decanta Laiaçai, esta é a mulher, ó rei, meu senhor, este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela afirmou os fatos. Então ele designou um oficial. Olha, igreja, que coisa linda. As coisas de Deus não é coisa de confusão, tá? Deus chega na hora certa, no momento certo. E diz assim no 7. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas desde que ela saiu deste país. Alabandaia sou. Igreja, você vê essa história? É uma história onde essa sunamita é aquela mesma sunamita que quando Eliseu passava, o homem de Deus, ela cuidava dele, ela dava alimento. E Deus avisa para Eliseu, decanta lá, eu sou, que vai haver 7 anos de fome e que ela tinha que sair de lá. Então ele vai, avisa para ela, né, que essa fome vai durar 7 anos, né? E ele avisa para que ela saia com o filho de lá, né? Ali das terras de Suné. E aí, igreja, olha que é muito interessante, decanta lá e sai que ela vai e ela fica ali 7 anos, né? Ali na terra dos filisteus, né? Ela diz assim, né, que ela partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Decanta lá e a sua, decanta lá e a Récia. Mas, igreja, é muito interessante também, né? Que ela volta. E quando ela volta, decanta lá e a sua, decanta lá e a sai, o que está acontecendo? Eita, Deus tremendo, né? Ele está lá, né? Ela vai lá falar com o rei, né? E Geazi está contando a história dela, tá? Para o rei. Está contando a história dela, sim, para o rei. E aí ele fala assim, não, essa é a sunamita que eu tô falando, que Eliseu, né, ressuscitou o filho. Igreja,
o próprio milagre vivo chegou. E aí o rei pega e restitui ela. E detalhe, igreja, a restituição dela foi de tudo, restituiu tudo. Ainda mais, por quê? Porque ele ainda fala assim, ó, a renda dela, todos esses 7 anos que ela passou fora, dê a ela toda a renda da colheita. Decanta lá sou, decanta lá sou. Igreja, você acha que foi em vão que ela fez, o que ela fazia? Porque provavelmente ela fala que ela gostava de ficar no meio da família. Era uma mulher abençoadora. Decanta, era uma mulher que gostava de ajudar. Porque uma mulher que vê Eliseu indo, fazendo a obra, porque tinha, né, os lugares dos profetas, e ela fala, se preocupe em fazer um quarto, uma cama, uma mesa, né, com a lamparina, para ele, né, decantar lá e sair, para ele descansar, igreja. É uma mulher decanta, que não é em vão, derrachou, decantar lá e sai. Igreja, tudo que você faz para o próximo, sabe? Sem interesse nenhum. Deus é aquele que sonda, esquadrinha o meu e teu coração. Decanta lá e sou, decanta. Deus, ele honra a igreja, tá? E Eliseu, ele vinha fazendo a obra, ele caminhava, porque naquela época não tinha carro, né? Não tinha carro automático, não tinha carro manual, não tinha ônibus, né? Então era tudo caminhando, eles andavam quilômetros e quilômetros, né? E elas tinham cuidado, Deus restituiu. A igreja é muito linda, igreja, é muito linda. Então, assim, sempre que você fizer algo para alguém, tenha certeza que Deus, ele vai te honrar. Deus, ele cria situações para abençoar a minha e a sua vida. Quanto menos você esperar, decanta lá e sou, o de repente de Deus vai acontecer. Na lá e decanta lá e sai, né? E às vezes, igreja, parece que é pouco, né? Ontem mesmo, eu gosto, né, de quando eu terminar o culto, eu gosto de levar os pastores de onde eu congrego, né? Eu faço com alegria, Deus sabe, né? Eu falei, Senhor, a gasolina tá no final. E a gente sem dinheiro, né? Mas a gente vai levar eles. Falei, vamos embora, Renato. E ali, quando a gente foi, levou, né? Depois Deus preparou uma oferta, né? E aí eu falei com o Renato, vamos no posto de gasolina, já coloquei essa oferta, né? No carro. Porque é pra obra de Deus, né? Então, igreja, Deus, ele sempre entra com providência. Decanta lá e sou, decanta lá e sai. E assim, um dia antes eu tinha, olha só, no sábado eu tinha 1.000 e poucos reais. Aí paguei uma conta, paguei outra, paguei um irmão, paguei outro, paguei outra. No outro dia já não tinha mais nada, né? E aí, eu falo, igreja, não pra me soberbar, não. Deus, ele conhece o meu coração. E aí a gente foi pro culto, né? E aí tinha uma irmã, né, também, e tava com as crianças. Eu falei, Senhor, eu queria tanto levar ela. Olha só, eu queria tanto levar ela, Deus, mas a gasolina tá no final. E tinha uns outros irmãos também comigo, né? E aí eu falei assim, mas em casa depois que eu tinha uns 1.000 e pouco que eu tinha no sábado, aí eu paguei as contas, comprei umas coisas que eu precisava, e tinha 15 reais aqui, é um ofertóriozinho que eu tenho em casa, né? E eu falei assim, não, eu vou pagar o 99 para ela ir, né? Porque pro meu carro, 15 reais de gasolina não é nada, porque eu tenho uma SUV 4.4, 3.8. Então, assim, no mínimo que eu posso botar de gasolina nela é 50 reais, né? Que dá 8 litros ainda que é aditivada. No mínimo, igreja. Um dia eu botei 20, mas fui daqui a ali. É o mínimo que eu ponho. E aí, aí a irmã da igreja foi pedir 99 para ela. Eu falei assim, irmã, faz o seguinte. Peça para ela, que chegar em casa eu te dou, né? E te dou o dinheiro do 99 e eu te levo de carro, que é mais perto, né? É caminho, a gente vai pro mesmo lugar. E aí ela pediu. E aquilo me deixou muito aliviada, sabe, igreja? Por quê? Porque eu não tinha, né? Eu tinha em casa esses 20 reais, né? Né? Mas eu não tinha levado pra igreja, né? Porque na realidade a gente nem sai com dinheiro mais, é mais com Pix, né? E meu Pix não tinha mais. E aí depois a irmã preparou, levou ela, né? Graças a Deus fiquei feliz. Aí no outro dia eu falei, Senhor, pelo menos para levar os pastores e voltar. Depois na semana eu arrumo, né? Mas aí foi, Deus preparou. Então assim, igreja, a gente tem que fazer, sabe? A gente não pode reter. É pouquinho, igreja, é pouquinho que a gente tem. Mas esse pouco, a gente sempre pode estar granjeando, a gente sempre pode estar ajudando o próximo, né? Eu tenho isso comigo, né? É da minha pessoa, que a gente tem sempre que abençoar. Porque se você abençoa, Deus te abençoa, né? Então, um dia você tem 1.000, outro dia você tem 5. Eu falo de mim, tá? Tem dia que eu tenho 10.000, tem dia que eu não tenho nenhum centavo, tem dia que eu tenho 5.000, tem dia que eu não tenho nada, tem dia que eu tenho 2.000. E quando eu tenho 2.000, 5.000, 10.000, sai abençoando todo mundo também, viu, igreja?
Não tem dificuldade. Aí quando eu vejo, eu fico sem nada. Ai, meu esposo fala assim, Gi, cadê o dinheiro que você tinha? Ah, eu precisei, eu ajudei fulano, ajudei ciclano. Comprei isso, comprei aquilo, vai embora, igreja. Dinheiro vai e vem. Eu não me preocupo, não. Não me preocupo, não. Deus sabe. Porque eu deito e durmo, né? E eu sei que eu tenho um provedor. Eu sei que me chamou pra obra, entendeu? Então, assim, eu sei que quem me chamou falou comigo assim, você não vai trabalhar para mim, você vai trabalhar para mim, né? E é assim, você vai trabalhar para mim, né? E eu vou dar condições do seu esposo te sustentar. E Deus via providência, assim, de vários lugares, de maneiras diferentes, né? Então, assim, e aí quando eu faço a obra, né? Que eu tenho que fazer, a gente faz, né? Eu, como psicóloga também, né? Não sei se quem acompanha sabe. Aí você atende o paciente, eu não cobro nada, mas aí Deus usa de situações para me abençoar, né? Esses dias eu atendi uma paciente e foi bênção, Deus trabalhou ali na vida daquela mulher, glória a Deus. Mas aí uns dias antes, Deus. Eu lembro que eu tinha feito. Ah, tá. Ajudei uma irmã, né, para entregar umas marmitas. E aí ela veio falar assim: não, irmão, manda seu Pix aí para me mandar um dinheiro para você. Aí no começo eu tinha até mandado o Pix. Ela só falou: não, falou, apaga. Eu falei: é verdade, né, senhora? Apaga. Eu apaguei. Daqui a pouco, nesse mesmo dia, aí Deus me mandou R$ 200 de oferta. E assim, igreja. Assim vai, né? Então, assim, eu sou grata, né? Então, assim, eu posso dizer, decanta lá e açaí, que a gente colhe para Deus, né? Deus, ele sempre via a providência. Então, igreja, eu sou aquela que deita e durma. Eu não sou muito de ficar me preocupando, não. Antigamente eu ficava, ai meu Deus, olha as contas. Mas quem te fez a promessa, né? De quem te chamou? Decanta lá e açaí, né? Quem te chamou, né? Então, eu costumo descansar. Ultimamente eu tenho descansado muito em Deus. Antigamente eu ficava preocupada, ai, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. E hoje são 25 anos na presença do Senhor, para misericórdia de Deus, Deus trabalhando, limpando, tirando todas as coisas, né? Mas Deus, ele sempre vem com uma providência, né? Então eu gosto de contar os meus testemunhos, que são coisas que eu vivo, que eu vivencio. 4 filhos, né? Mas Deus não tem deixado faltar. E eu me alegro, porque às vezes eu quero abençoar alguém, Deus sempre prepara, né? Situações para me estar abençoando alguém. E isso é muito importante na minha e na sua vida. Eu sempre digo, seja abençoador, né? Quem quiser falar de você, que você não presta, que eu não presto, problema de quem não presta. Porque tem acreditado, na boca de quem não presta, você não vale nada, né? Mas o que importa é o que Deus, ele vê, ele sabe, ele sonda, né? E Deus, ele não despede ninguém de mão vazia. Ainda mais aqueles que fazem a tua obra, igreja, não despede. Eu sou experiência viva, viu? Assim, própria, né? Não é fácil, não, mas eu glorifico a Deus, amém? Contei esse testemunho aqui para os irmãos terem uma ideia. Vamos continuar aqui, 2 Reis, agora 7, a morte de Ben-Hadad. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei, o homem de Deus está na cidade, ele ordenou a Hazael. Olha só. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei, o homem de Deus está na cidade, ele ordenou a Hazael, vai encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente, consulte o Senhor por meio dele e pergunte-lhe se vou recuperar desta doença. Aí, Hazael, diz assim, Hazael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo tudo o que havia de melhor em Damasco, né? Foi levar presentes para o homem de Deus, tá? Levando consigo tudo que havia de melhor em Damasco, em Damasco, um presente carregado por 40 camelos. Meu Deus do céu! Ao chegar diante dele, Hazael disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar-me se ele vai recuperar-se da sua doença. Seu filho Ben-Hadad nunca foi filho de Eliseu, tá? Pelo contrário, ele é inimigo do povo de Israel. Eliseu respondeu, vai e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Olha só. Eliseu respondeu, vai e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Então ele vai te recuperar agora, mas olha só o que fala. Eliseu ficou olhando fixamente para Hazael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. E perguntou a Hazael, por que
Meu Senhor está chorando. Meu Deus, olha, a igreja é forte. Decanta lá, Yassô, decanta lá, Yahestia. Olha só, porque aí Hazael pergunta, tá? E ele olha para ele fixamente, olha fixamente assim e começa a ver, né? E ele respondeu, porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas, você incendiará sua fortaleza, matará seus jovens, a espada e esmagará a criança, o ventre das suas mulheres. Meu Deus. E Hazael disse, como poderia teu servo que não passa de um cão realizar algo assim, né? Então, lá Shu decanta, lá Yassou decanta, a profecia. E respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria, né? Aí ele vê que ele será o rei da Síria. Olha só o que acontece. Então Hazael saiu dali e voltou para seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou o que Eliseu lhe disse, Hazael respondeu, ele me falou que certamente recuperarás. Realmente. Mas no dia seguinte ele apanhou um cobertor, encharcou e com ele sufocou o rei até matá-lo. E assim Hazael foi seu sucessor, né? Usurpou o trono, né? Ele usurpou o trono. Então, igreja, olha só, ele foi lá, né? Tipo, ele mata, né? Mas quando a gente vê a história de Ben-Hadad, ele vê a igreja, assim, tipo, numa peleja com o povo de Israel terrível, né? A gente sabe que Acabe, era pra ele ter morrido na época de Acabe, tá? Era pra Acabe ter matado ele e Acabe não mata, ok? Não mata, ainda restitui ele das coisas e tudo. Aí Deus fala assim, agora, Acabe, como você não matou ele? Né? Você vai morrer no lugar dele. Seus filhos e isso. Aí Acabe chora, se arrepende, põe pano de saco e tal. Aí Deus prolonga, depois Acabe morre. Se você vai ver mais ou menos no finalzinho de 1 Reis 27, 28, deixa eu ver. Mais ou menos nesse finalzinho você vai ver, né, essa situação aí, né? Então, igreja, é terrível, tá? Porque Xalabandai Yassou decanta lá Yassai, né? Deus, ele não quer, Deus, ele não quer que a gente tenha alianças com pessoas que Deus não tem aliança com a gente, né? Deus ajudou o rei da Síria, Deus ajudou a Acabe, né, a derrotar o rei da Síria 2 vezes. O rei da Síria se levantou, como Deus falou, daqui 2 anos, e ele vai lá e depois restitui. Não, 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 não. Então, igreja, quando Hazael mata Ben-Hadad, Ben-Hadad, ele tinha sido o terror do povo de Israel. Né, em 1 Reis 20, 22, né, ele sempre lutando ali, depois em 2 Reis 6, depois 2 Reis 7, então assim, e aqui vem a sua morte, ok? Então, e esse Hazael, né, ele vai ser assim, o instrumento assim de Deus, assim, que vai permitir mesmo assim, para tragédia mesmo assim, para esmagar, né? Deus sendo conhecedor do futuro, né? Aleluia, decanta lá e sai. Aí diz assim, reinado de Jorão, rei de Judá. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Judá, sendo ainda Josafá, rei de Judá, diz assim, o reinado de Jorão, rei de Judá. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá, rei de Judá, Jorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova, né? Então, ele casa com quem? Com uma filha de Acabe. Aleluia. Olha só, andou nos caminhos do rei de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por amor do seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá, né? Deus não destruiu, o Senhor não quis destruir Judá. Ele havia prometido para sempre o descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edemonitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Então, igreja, Deus havia feito a promessa para Davi que não faltaria, Manuel, por favor, que não faltaria varão no seu trono, né? Filho homem ali, né? Para cuidar do seu trono. Então,
tinha essa descendência de Canta-Laçai, tinha esse cuidado, né? Então Deus poupou Judá, né? Poupou a casa real de Davi, né? O Senhor poupou, tá? A casa real do juízo divino contra a casa de Acabe por causa da aliança que fizeram com Davi. Então, Deus poupa ali. E aí, igreja, o que acontece? Porque ali os benjamitas também tá no meio, tá? O que acontece? Aí diz assim que no 20, no dia de Jorão, os demonitas rebelaram-se contra os domínios de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso, Jorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra, e lá os edomitas cercaram Jorão e o chefe dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo e seu exército conseguiu fugir para casa. Então, né, ele vai, né, e ali nessa guerra ele consegue romper, né, lá, né, e ele consegue ali vencer esse cerco inimigo. Aí a palavra diz, e até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também tornou-se independente. Então, né, cidades começaram assim, tipo, a ser independente de Judá, né, de Israel, os demais países. Aí começa. Os demais acontecimentos do reino de Jorão e todas as suas realizações estão escritos no registro histórico dos reis de Judá. Jorão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e seu filho Acasias foi seu sucessor. Então, igreja, a gente vê que tem um sucessor de reis, né, de Cantalaiaçai, malignos, entendeu? Davi, na realidade, quando a gente vê a história da Bíblia aqui dos reis, o único rei teocrático mesmo, assim, que não flertou, que não teve nenhum meio, assim, ilícito com outros deuses, foi Davi, tá? Por isso que Deus fala assim, que o coração, né, Davi é segundo o coração dele, porque os outros não, todos eles flertaram, adoraram Baal, Asterotes, né, passaram o filho no fogo, fizeram a bagaceira, somente Davi que não. Vamos prosseguir. O reinado de Acasias, rei de Judá. Vamos lá, no 25. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jorão, de Jeorão. Ó, gente, é muito nome, tá? Olha só. E a gente acaba se perdendo. Eu mesma me perco com tantos nomes. É Jorão, é Jorão, é Jeroboão. É tanto nome. Oi, amor. Espera. Uma hora dessa, já eu faço. Deixa eu acabar aqui. É Jorão, é Jorão. Olha só, vamos lá. Acasias. O reinado de Acasias, rei de Judá. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, né, rei de Israel, tá? Aí vem aqui, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Um é de Judá e outro é de Israel. Começou a reinar, sai, né? Então, Acasias começou a reinar. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou um ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era quem? Atalia, neta de Onri. Quem era Onri? Rei de Israel. Quem foi Onri? Pai de Acabe, ok? Ele andou nos caminhos da família de Acabe, fez o que o Senhor reprova como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe, ou seja, ele mesmo ali deve ter casado com sua meia-irmã, né, casou-se assim, com pessoas assim, que adorava Baal, porque na realidade a gente sabe que todo esse cerco, toda essa fome, essa Maria, toda essa situação é porque Onri comprou a cidade de Samaria por 70 quilos de prata, ok? E nisso, seu filho Acabe fez de Samaria ali, né, cidade capital, e lá em Samaria, ele instalou o templo a Baal. Então, assim, igreja, você pensa, né? Se Jeroboão fez ruim aos olhos do Senhor, fazendo um bezerro de ouro, agora você imagina Acabe fazendo o templo a Baal para agradar sua esposa Jezabel, né? Então, vamos prosseguir. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e saiu à guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote de Gileade. Jorão foi ferido. Então, esse Hazael aqui é o mesmo Hazael que matou o rei, ok? Aquele Hazael que matou Ben-Hadad, tomou conta, né, e usurpou. Hazael, rei da Síria agora. Voltou a Jerezel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Hazael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Então, a igreja começa uma situação, por quê?
porque também já havia uma profecia, né, que a família de Acabe ia ser exterminada, né, de Jezabel também. E aqui começa, por favor, eu não vou falar mais. Aqui começa, né, a guerra, começa a situação. Então, amanhã, o próximo capítulo, a gente já vai ver já Jeú, ele é consagrado rei de Israel, e aí começa, né, a morte ali, né, a matança ali da família de Jezabel, né, porque Acabe já havia morrido, os cães lamberam o sangue de Acabe, e agora vai dar descendência de Acabe aqui por diante, amém? É isso, que Deus abençoe vocês, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, falou tremendamente comigo, né? Decanta lá e sou decai, principalmente sobre a viúva, né, que restituiu tudo a ela, né? Então a gente tem que estar sempre, né, atenta às coisas do Senhor, amém? Deus abençoe vocês, tenha aí uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, quem na paz do Senhor Jesus, que todos na paz, amém?